Bom, acho que um primeiro aspecto que é sempre importante é que tristeza é normal, tristeza é frequente e tristeza é esperado. Todo mundo fica triste, oscilações de humor são mais do que esperadas para qualquer faixa etária. A depressão, ela é marcada por um conjunto de sintomas e eles precisam estar acontecendo ao mesmo tempo, um número suficiente para a gente considerar que aquela tristeza passou a ser alguma coisa maior. A depressão vai incapacitar essa pessoa de uma maneira que pode fazer com que ela tenha prejuízo nas suas notas, um afastamento das suas relações, uma maior dificuldade, por exemplo, no trabalho. Então, o impacto dela é muito maior. Na depressão na adolescência, uma das coisas que é um pouco diferente da depressão de adultos é que, além do humor triste, a gente também identifica que a irritabilidade é uma alteração do humor que a gente considera como sendo um sinal da depressão. Além disso, uma das maneiras como a gente pode avaliar a depressão em adolescentes é na modificação do padrão desse adolescente. Ele tinha uma maneira de agir, uma maneira de se relacionar, e isso começa a ficar marcadamente alterado, ele muda o seu jeito de ser. Isso faz com que a gente tenha que suspeitar. E daí, na junção desses sintomas, como a gente tinha falado antes, a gente começa a caracterizar um quadro depressivo na adolescência. O adolescente pode ter uma modificação, por exemplo, de um afastamento de atividades que costumava aproveitar e gostar. Ele pode ter uma maior tendência a se isolar das atividades sociais, dos grupos de amigos. Ele pode ter uma piora das suas notas, e isso a gente vai percebendo. Mas eu acho que a grande questão aqui para os pais é que os pais têm que estar atentos para essas mudanças. Há uma modificação. Adolescentes muitas vezes têm oscilações do seu humor. Isso é esperado, isso é frequente. Mas ao mesmo tempo, se a gente percebe que há uma mudança significativa do jeito daquele adolescente se relacionar, isso gerando prejuízos em algum tipo de área que ele está, isso é um indicativo que esse adolescente está precisando de alguma ajuda profissional. Eu acho que a primeira coisa que é importante é todos os casos podem ser levados para a unidade básica de saúde de referência do território, do local, que é a porta de entrada do sistema de saúde, porque a partir dali a equipe de saúde vai poder avaliar o caso, vai poder inclusive avaliar a gravidade, a necessidade ou de encaminhamento para uma avaliação de emergência, eventualmente internação, ou, se eles julgarem necessário, importante, uma avaliação com um especialista na área, seja na área da psicologia, seja na área da psiquiatria, para que esses profissionais possam ajudar aqueles casos que tenham a necessidade. Acho que uma questão importante para todo profissional é a avaliação de risco. Eu acompanho muito, a gente tem um ambulatório ali no Hospital de Clínicas, que é o Programa de Depressão na Infância e Adolescência, que a gente recebe muitos encaminhamentos da rede básica. E eu acho que é importante salientar que os profissionais que estão fazendo a primeira avaliação, uma questão fundamental é a segurança do paciente. Então eles têm que colocar como prioridade a avaliação de risco, nesse caso da depressão muito ligada ao suicídio, para, inclusive, a gente poder saber se o encaminhamento deve ser por uma unidade de especialista, como um ambulatório específico como o nosso, ou eventualmente para uma emergência, eventualmente diretamente para uma internação, porque muitas vezes a situação envolve uma tomada de decisão muito mais rápida, para poder garantir a segurança e a recuperação mais rápida da situação. As redes sociais, elas têm um efeito, elas geram uma série de impactos na nossa vida e na vida dos adolescentes ainda mais. O conteúdo de uma série de coisas que estão sendo veiculadas, e ultimamente essas questões sobre esse jogo da Baleia Azul, ou até as questões referentes a essa série do 13 Reasons Why, são várias questões que, dependendo da maneira como a gente puder abordar isso com os adolescentes, de certa maneira acompanhar o que eles estão vendo e compartilhando, é talvez a grande maneira da gente moldar de que maneira as redes sociais vão poder influenciar. Acho que um grande recado, e que de certa maneira a gente até já falou aqui, é a importância que os pais e responsáveis possam estar atentos ao que esse adolescente está vendo,
está compartilhando, está assistindo dentro das redes sociais. Porque a partir disso a gente consegue tanto identificar um padrão de talvez estar selecionando temas mais mórbidos ou com temática mais negativa ou mais depressiva, para que a gente possa intervir de maneira mais precoce. Talvez a maior prevenção aqui é exatamente esse olhar atento por parte dos pais responsáveis para evitar que essas mídias negativas, que muitas vezes são veiculadas, atinjam pessoas que estão mais sensíveis, estão mais suscetíveis e que isso acabe influenciando de uma maneira muito negativa na relação dessa pessoa e a sua própria saúde mental.